Olá você que está aí me acompanhando no meu canal, eu sou Márcio Léo, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar com você um assunto hiper importante da Biologia, um assunto de atualidade desse momento que nós estamos vivendo. Existe aí no país, sobretudo no meu estado, Minas Gerais, e lá no Espírito Santo, um risco iminente, um risco de retorno, de ressurgimento, de reemergência da febre amarela urbana. Tudo bem? Este é um problema sério. Nosso país tem enfrentado alguns dos vários problemas e agora mais um. Todo verão tem uma doença nova e agora está de volta. Não é uma doença nova, mas uma doença potencialmente reemergente, a febre amarela. Doença esta que na área urbana foi erradicada lá em 1942, quando o Brasil inclusive conseguiu eliminar o Aedes. Mas aí o que aconteceu? O Aedes retornou para a área urbana e aí reaparece o risco de reemergência dessa doença. Sobretudo agora que estamos vendo aí nos noticiários inúmeros casos sobre a febre amarela registrados. Bom, para que você possa entender isso bem legal, primeiro vamos aí entender, compreender o que são essas doenças e qual que é a diferença entre elas. Olha só, existe uma doença chamada febre amarela. Essa é uma virose transmitida por um mosquito. Logo, é uma arbovirose. Toda arbovirose, virose transmitida aí normalmente por pernilongo. Existem duas variantes, mas que na verdade é a mesma doença. A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. Qual a diferença entre elas? Basicamente nenhuma. A diferença é só vetorial, o vírus é o mesmo, só que uma se adquire frequentando áreas de mata e a outra se adquire na cidade a partir do contato com o vetor. E é isso que você precisa de compreender demais da conta. É a mesma doença, mas transmitida em locais diferentes. Então a febre amarela silvestre e urbana são a mesma coisa. Vírus da febre amarela, um arbovírus, logo, um vírus transmitido aí por pernilongo. Esse vírus, no primeiro momento, ele não deixa sintoma de cara imediato. Geralmente os sintomas começam a aparecer em volta de 3 dias e aí já vem muito agressivo, com náusea, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, fadiga, enjoo, crises de vômito e aí muitas vezes ela pode evoluir para uma forma mais grave, potencialmente letal, com lesões hepáticas e dando aí uma insuficiência hepática e também uma insuficiência renal. Esse é o risco da morte. Mas o que será que está acontecendo? Será que dá para estabelecer alguns vínculos, alguns links dessa possibilidade de ressurgimento? Primeira coisa importante, um fator que tem contribuído para aumentar muito o número de casos é a possibilidade de propagação, de reprodução do vetor. O vetor da febre amarela silvestre é o pernilonguinho, principalmente o pernilongo do gênero Ae, tá? É Aemagogus. Emagogus, que nós falamos emagogus. Esse é o principal vetor lá na área silvestre. Também tem um outro pernilonguinho do gênero Sabetes, mas o emagogus é o principal vetor, então pernilongo do gênero Emagogus. Lá no ambiente silvestre existe um ciclo de transmissão desse vírus, ou, mantendo esse vírus em reservatórios como macacos principalmente, a transmissão transovariana, ou seja, fêmeas infectadas passam para os seus ovinhos o vírus também, o que acaba mantendo o ciclo desse vírus na natureza, na área silvestre. Mas o que tem acontecido? Nós sabemos que um dos principais fatores de propagação na área silvestre é exatamente a destruição do hábitat, principalmente na região de Mata Atlântica, certo? Aqui no meu estado está muito concentrada essa história da Mata Atlântica também, dos remanescentes que nós ainda temos aqui. Então, o que acontece aqui? Nessa área, a destruição do hábitat acaba eliminando os predadores naturais do mosquito, ou muitos deles são reduzidos, o que permite ao mosquito reproduzir com maior eficácia, transmitir, sobretudo, no seu ciclo, principalmente aí para o macaquinho, que é o principal reservatório mamífero desse vírus na natureza. Tudo bem? Beleza, então você aumenta a possibilidade de transmissão silvestre do vírus e da circulação nos seus reservatórios naturais, tá? Mas o que acontece então? Na área urbana não tem acontecido casos, o Brasil já eliminou isso há muito tempo, programas de vacinação, combate ao Aedes, mas aí retornou esse mosquito. Como é então que essa febre amarela, chamada silvestre, pode fazer essa transição? O mesmo vírus que está lá no mato pode então chegar até a área urbana. Como? Qual é o fator? O mosquito silvestre Emagogus não vem à área urbana. Ao mesmo tempo, aqui na área urbana, nós temos o vetor potencial, que é quem? Que é o danado, o maldito, o ordinário do Aedes. Esse pernilonguinho invasor, o famoso Aedes aegypti, que está aqui na nossa terra, que está aqui tomando conta do nosso ambiente,
esse mosquitinho invasor se deu hiper bem na área urbana. Mas tudo bem, ele não vai também ao mato. Como é que se dá essa transição então? Essa transição, ela é feita a partir do momento que um humano que nunca teve a doença, ou seja, não está imune, porque é uma doença que dá imunidade natural, esse humano então que nunca adoeceu ou não foi vacinado, esse humano vai frequentar a área silvestre. E agora que a coisa pode ficar feia. Por quê? Porque estamos entrando aí num período de muito veraneio, de turista transitando, carnavalzinho chegando, feriados tipo Semana Santa, um calorão enorme. O camarada vai à área silvestre, lá é contaminado porque ele invade a área original para frequentar as cachoeiras, né, os ambientes de veraneio aí gostosos que a gente tem, lugares lindíssimos e belíssimos, e o hemagogos então pica esse humano. Esse humano que não está imune, esse humano vai então à área, pega o vírus e traz para a cidade. E aí, necessariamente vai desenvolver? Não. Esse humano então na cidade, ele pode então entrar em contato com quem? Com o Aedes. Então olha só, o humano traz o vírus para o Aedes, ou a Aedes, como quiserem falar, tá? Não vai entrar em detalhe disso. E aí então começa um ciclo que a gente chama exatamente um ciclo na área urbana, que é um ciclo que vai se fechar entre o Aedes, que está no ambiente domiciliar, peridomiciliar, e as pessoas que aqui estão. Então aí existe o risco de reemergência. A doença que até então estava erradicada, ela pode então, erradicada na cidade, né? Não há registro de casos, ela pode então reemergir. Então ela reemerge. Nós estamos na iminência de uma reemergência de febre amarela. Para evitar isso, as pessoas têm que partir para a vacina ou para a vacinação. Pessoas que não foram vacinadas, é fácil de saber em que situação você está, só entrar no site do Ministério da Saúde, certo? Eu vou deixar um link aí para você ver, né, no final, na descrição do vídeo, um link para você ver lá se tem que vacinar, se não tem que vacinar. Se você vive numa área de risco também é interessante saber, mas existe um risco enorme, ou seja, essa praga desse pernilongo, além do vírus da febre amarela, ele já está transmitindo dengue, ele está associado a chikungunya, ele está associado a zika e agora na área urbana ainda pode reemergir a febre amarela, certo? As nossas atitudes é que podem fazer a diferença. É considerado praticamente impossível eliminar o Aedes, é praticamente impossível. Para a febre amarela, temos vacina. Para a dengue, temos vacina, embora não seja de campanha, de programas, mas ela existe. Questionada eficácia ou não, ela existe, certo? Então, o que as pessoas têm que fazer é tomar consciência do seu papel na sociedade, no combate ao Aedes, ou Aedes, como quiserem falar, na sua residência, no peridomicílio. Partir para ação, nós precisamos de ação, legal? E isso pode ajudar a contribuir certamente para evitar que exista a reemergência da febre amarela na área urbana. É a nossa ação que vai fazer a diferença. Aqui na minha cidade, alguns macaquinhos de parques já foram confirmados, suas mortes foram confirmadas como sendo em função do vírus da febre amarela. Esses pequenos primatinhos estão aí girando, o que não pode gerar uma repulsa a eles, né? O que nós temos que fazer é tomar cuidado para que não exista a transmissão via Aedes aegypti para o nosso corpo desse vírus que é potencialmente mortal. Muitos novos casos, há muito tempo não se via tantos casos ou registrado tantos casos assim de febre amarela. Legal? Esse vídeo te ajudou? Esse vídeo fez sentido para você no seu conhecimento? Então dá uma curtida, compartilha com as pessoas que você conhece, passa para frente, o meu canal vai trazer muita biologia para você de qualidade, sobretudo com muita aplicação, certo? Me siga nas redes sociais, acompanhe aí as notícias que eu vou colocando, vá lá no meu site www.marcioleo.com.br que vai ter muito mais coisa lá para você, inclusive material para download, blogs do dia e muita coisa legal. Esse site está ficando muito bacana, está entrando no ar devagarzinho uma outra coisa, né, algumas partes, mas vai ficar muito legal. Legal? Espero a sua curtida, te espero aqui no meu canal para um próximo encontro aí, para a gente poder falar de muita biologia. E ó, ralar, quem está querendo fazer a diferença, quem está dando um salto de nível, tem que ralar. Forte abraço, tchau, tchau e bora lá ralar. Tchau!